Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Márcio Bastos. Eu ia fazer aqui um momento musical aqui, mas a música não ficou muito boa. Acho que hoje eu não estou muito inspirado para cantar não. Aí eu decidi não fazer um momento musical, mas também não quero deixar passar batido esse momento que eu parei aqui para gravar algo, né? Talvez não fosse um momento de música hoje, mas eu quero falar sobre um assunto aqui que nem é minha área, rapaz. Eu não sou especialista nisso aí, não. E eu vim, assim, de situações de relacionamentos bem complicadas na minha vida. Mas eu quero falar aqui sobre casamento. Porque hoje eu tenho um casamento, né? Então hoje eu acredito que eu tenho autoridade para falar sobre o assunto, mas nem sempre foi assim, né? A minha vida de relacionamento, a vida, se for voltar lá no passado e contar, é uma vida bem doida, muito doida. Mas hoje eu tenho um casamento, tenho um lar, tenho uma família e sou muito feliz da maneira que eu vivo. Tenho uma companheira amorosa, gazela amorosa e graciosa, como diz Provérbios, e a gente se entrosa bem, a gente vive bem. Tem uns ranca-rabo de vez em quando, que isso é normal em qualquer relacionamento, mas nós aprendemos a sujeitar a nossa alma ao Espírito e o nosso espírito ao Espírito de Deus. E fazendo assim, com o espírito e a alma sujeito ao Espírito de Deus, nós subjugamos o nosso corpo e dominamos as nossas vontades e os nossos desejos malucos, que antes a gente não tinha controle. Legal, né? Então, eu tô fazendo uma imersão aí no curso lá, a gente está aprendendo sobre os 3 níveis de inteligência que existem. E eu aprendi que existe 3 níveis de inteligência, que é o número 3, o número 1, aliás. O número 1 é o intelectual, que pertence ao físico. O 2 é a inteligência emocional, né, que está ligado à alma. E a 3, que é a mais importante, é a inteligência espiritual. Essa aí é a que te conecta com o eterno, que te conecta com Deus. Sem inteligência espiritual, você pode ter inteligência emocional, né? Ser uma pessoa equilibrada, sensata. Você pode ter uma inteligência intelectual implacável, né? Estudo de Harvard e tudo mais, mas você ser um cara morto, completamente desligado da fonte da vida e da videira verdadeira. Então, quer dizer nada se você tem esses 2 níveis aí que eu falei, que é o nível intelectual e emocional bem controlado, bem aguçado, bem exercitado, mas não tem o nível espiritual, você tá morto achando que tá vivo. A expressão correta é essa. Salomão mesmo escreveu isso em seus provérbios, ele falou assim: para a sepultura onde você vai não há sabedoria e nem entendimento algum. Então, você vê que eu não estou muito fora do que as escrituras estão falando, pelo contrário, eu estou dentro, né, do que as escrituras estão dizendo. E aí no curso lá ainda existe uma 4ª inteligência, a qual eu desconheço, mas se existe, eu vou chegar nela. O professor Tite lá, ele diz que o apóstolo Paulo tinha essa 4ª inteligência. E ele disse que até o fim do curso ele vai revelar qual que é. Mas até agora chegamos aí no entendimento dessas 3 inteligências e isso para mim foi, sabe, me destravou muita coisa, me ajudou muito no meu crescimento espiritual, emocional e físico. Então eu quero falar com vocês sobre relacionamento e quero falar sobre casamento. Relacionamento é o seguinte, para ele dar certo, um relacionamento dar certo tem que ser um cordão de 3 dobras. Isso serve para o casamento, isso serve para uma relação entre amigos, isso serve para uma relação entre patrão e empregado, né? Empresário e cooperador. Serve para todo tipo de relacionamento. Até na questão do relacionamento com os animais, que muitos homens não sabem se relacionar com os animais, se relacionam com falta de respeito, né?
Então nós vamos falar de relacionamentos, no relacionamento geral, né? Mas eu vou frisar aqui no casamento. Por que muitos casamentos não dão certo? Não dão certo, né? Por que muitas pessoas casam e logo depois buscam o divórcio? Por que muitas pessoas se unem numa sociedade, num negócio, numa empresa e logo depois aquilo se rompe e acaba? Às vezes é por falta de visão, né? Na questão empresarial, né? Ou numa questão assim de uma comunidade, por exemplo. Às vezes você entra para um clube, uma sociedade ou uma igreja, ou sei lá o que, e chega lá, a visão é diferente do que você defende, você não consegue ficar ali e ter um bom relacionamento. Você acaba se afastando, se desligando. Mas na questão do casamento, não deveria haver isso, né? Porque o casamento, a visão é a mesma. Ambos casaram não por uma união, mas deveria ser um propósito, né? E o propósito de vida é você, no casamento, é você se fundir a outra pessoa. Por isso que eu usei essa expressão fundir, porque numa fundição não tem como haver separação mais. Você quer ver? Você derrete um pouco de chumbo, né? E derrete ele lá. E depois coloca ele dentro de um copo, sei lá, uma coisa assim. Depois você pega aquele chumbo e tenta separar ele, né? Não tem como. Você derretendo de novo, ele vai continuar junto, mesmo derretido. Outro exemplo que a gente pode usar é um exemplo da água. Você pega meio copo com água e outro copo aqui com outra metade de água, uma metade aqui, outra metade aqui, une os dois, junta. Agora tenta separar essa água ali uma da outra. Coloca a que estava nesse copo, aqui de volta e a que estava lá. Não tem como, elas se misturaram. Houve uma união ali que não tem como separar mais, né? Elas se fundiram, se uniram com um propósito. Aí não tem como separar mais. O casamento tem que ser assim. Porque disse o Senhor Deus, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e serão dois uma só carne. Você consegue compreender o que é dois uma só carne? Pode desgrudar não. Por exemplo, o seu braço é uma só carne contigo. Você quer viver sem braço? Não quer, né? A sua perna é uma carne contigo. Você quer que tire uma perna sua? Assim deve ser a visão que você deve ter com o seu cônjuge. Não deve separar, né? Mas por que as pessoas separam? Porque elas se unem, às vezes elas se unem sem propósito. Elas se unem umas às outras por interesse. E quando essa união é por interesse, essa união faz dispersão, dispersa. Mas quando é com propósito, não dispersa. Quando a união é feita através de interesse, elas se unem, mas na primeira crise querem separar. Mas quando elas se unem com propósito, pode dar o vento que for, o pau canta, quebra, mas não sai um de perto do outro. Então a visão do casamento deve ser essa, com propósito e não apenas por interesse. Uma pessoa quando se une às vezes numa empresa, às vezes ela não está nem assim querendo abraçar a causa do patrão, se enganjar no trabalho, ela está com interesse de salário. Você quer ver uma prova que eu tive aqui? Eu entrei numa empresa aí como cooperador na área de venda. E eu coloquei um anúncio essa semana no Facebook convidando algumas pessoas que quisessem agregar, né? Quando eu coloquei o meu WhatsApp lá na rede, choveu de zap aqui me chamando aqui. As pessoas querem emprego, elas querem um salário garantido. Elas não sabem produzir o próprio salário. Elas querem que o patrão se vire no fim do mês para dar um salário para elas. E importa o que ele coloque elas para fazer. O importante é elas saber que elas vão ter um salário no fim do mês. Mas quando você coloca elas numa situação de parceria e fala assim, ó, o salário é o seguinte, você vai ter que fazer o seu salário, você vai trabalhar e você vai gerar o seu salário.
Você propõe uma parceria, você fala assim, você vai ter que entrar com um investimento inicial e depois você vai andar com suas próprias pernas e vai fazer o seu. De mais de 20 que me chamaram no WhatsApp, só um ficou. Já está ganhando dinheiro, inclusive, ela. Por quê? As pessoas não querem se unir com um propósito, quer se unir com interesse. Muitas não sabem o que fazer mesmo, né? Mas vou falar para você. Aquele que não sabe o que fazer, Jesus contou uma parábola dos talentos. Ele falou assim, ó, e o certo senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento, e se afastou para longe. Depois de muito tempo ele voltou para prestar conta com seus criados, e aquele que tinha dado 5 talentos foi lá, granjeou entre os amigos e fez 10. O outro que recebeu 2 foi lá, granjeou, multiplicou e fez 4. Aquele que ele deu 1 talento, ele enterrou o talento. E o Senhor, na hora de prestar conta, falou assim, aquele que tinha 5 talentos se apresentou e falou assim, Senhor, me confiaste 5 talentos, granjeei, fiz outros 5, aqui está o que é teu. Toma a tua parte aí, 10 talentos. O Senhor falou assim para ele, servo bom e negligente, bem está, no pouco tu foste fiel, no muito eu te colocarei. Entra em tudo que é do seu Senhor. O que tinha 4 talentos chegou e falou assim, Senhor, o Senhor me deste 2 talentos, eu multipliquei, aqui está os 4 talentos que são seus. Ele falou, muito bem, servo bom e negligente, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aquele que tinha 1 talento falou assim, Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor é duro, que o Senhor colhe onde não semeou, então eu com medo escondi o seu talento. O Senhor fala assim para ele, servo mau e negligente, se você sabe que eu colho onde não plantei, coisa e tal, por que você não deu meu dinheiro aos banqueiros e esse me devolveria com juro? Tirai a parte desse servo negligente e dai àquele que tem 10. Parece até uma coisa injusta, né? Tirar o único que o cara tinha e dar outro que tem 10. Mas sabe o que significa isso? Produtividade, meu amigo. Se você não sabe produzir, você está fazendo o que aqui na Terra? A Terra, ela produz desde o dia que foi criada. Deus falou assim, ó, produza árvore boa para comer, produza alimento, produza. Deus deu ordem à Terra e a Terra produz até hoje. E você quer ficar na Terra, pisando a face da Terra, ocupando espaço na Terra, improdutivo. Você tem que produzir. Você tem que cooperar com as outras vidas que existem aqui. Não só pensar na sua. O cara que enterrou 1 talento é aquele cara que só pensa no umbigo dele. Ele quer comer, beber e não quer ter responsabilidade, né? Assim é fácil, né? Eu entro numa empresa e o patrão que se vire com dinheiro para me pagar no fim do mês. Poxa, não é assim, né? A regra de ouro da vida é essa aqui. Aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem a você, faça você pelos outros. Então, na questão de relacionamento, a questão é mais se doar do que receber, né? Jesus falou que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E quem não está aqui para servir, não serve para coisa nenhuma, né? Está fazendo o que aqui? Está ocupando a terra à toa. E eu quero dizer uma coisa para você, assim como a terra dá a semente, Deus dá a semente para você semear na terra e ela produz, eu quero te dizer que até você é uma semente. E se você estiver na mão do agricultor, um dia você vai descer a sepultura, mas você vai sair de lá uma nova criatura transformada para o reino do eterno. Certo? Jesus disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se você descer a sepultura crendo nele, você não é um morto. Você é apenas uma semente que está lá para brotar no tempo da ressurreição. Mas como a gente está falando de relacionamento, eu acabei levando para esse lado de relacionamento com Deus. Falei de relacionamento também de empresário e empreendedor, né? E de empregado. E também falei de relacionamento entre um casal, 2 pessoas, um marido e uma mulher. O marido e uma mulher é assim. Tem que haver entrega, tem que haver reciprocidade, tem que haver recuo. Muitas das vezes você tem a razão, mas você tem que baixar a bola, descer para o nível de entendimento da pessoa, entender por que ela está assim, por que ela está agindo daquela forma.
E aí você, com sabedoria, você vai poder levar esse relacionamento até o fim, porque Deus disse, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Eu vejo aí no meio, inclusive cristão, muitas pessoas se separando, se divorciando e casando novamente. Eu não quero nem saber o que o pastor da tua igreja te instrui, ou se fala que se é certo ou errado. Eu quero dizer que você está nadando contra a maré, você está indo contra a palavra de Deus, tá certo? Porque Deus disse que o que Deus uniu não separa o homem. E enquanto você não sabe disso, você está na ignorância, Deus não leva em conta não. Mas como eu disse, eu estou falando que eu vejo isso no meio de cristão, do povo cristão. O apóstolo Paulo escreveu que se o cara é casado e a mulher é casada e eles vêm a se separar, pode dar o divórcio. Só não pode casar de novo enquanto a pessoa for viva. E aí? E aí a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Morrendo o marido, porém, está livre para casar com outro, desde que seja no Senhor. Você vê que até o cara morrendo, a mulher pode casar com outro, mas não é com qualquer um, não. Tem que ser com uma pessoa que esteja conectada com Deus. É o que diz a palavra. Aí tem pessoas que divorciam na igreja, estando na igreja, casado, ainda vai procurar uma pessoa que não é da igreja. Você não sabe o jugo que você está trazendo contra você mesmo. Se não deu certo com um crente, vai dar certo com um incrédulo? Outra coisa, não deu certo com um crente. Se o cara fosse crente, ele nem te deixava, porque não pode. Cristão que tem entendimento não faz isso. Aí você vai falar assim, mas Márcio, como é que você pode falar isso? Você não tem autoridade para falar sobre união estável não, sobre casamento não, se eu conheço a sua vida. Eu conheço mais do que você, a vida é minha, e Deus conhece mais do que eu e você junto. Como eu falei, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É verdade que eu tive outros relacionamentos, vim de 3 relacionamentos assim onde eu vivi com a pessoa debaixo de um teto, mas nunca fui casado. Eu nunca tive uma união estável. Eu nunca soube o que era casamento e nem quis me meter nesse laço, que eu sabia que isso era coisa séria. Mas como eu desconhecia as verdades de Deus, a Escritura, a palavra, eu também ficava na prática de outro pecado, que é a fornicação. Porque quando você está unido com uma pessoa e a união não é estável, é fornicação. Se você tiver unido com uma pessoa que ela já seja casada com outro, é adultério. É 2 termos diferentes, né? A palavra de Deus diz assim, ó, Jesus falou assim, os religiosos falaram assim, Moisés mandou dar carta de desquite. E tu, o que fala? Jesus falou assim, ó, Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. No princípio disse Deus, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão 2 uma só carne. Mas Moisés, pela dureza do coração, permitiu dar carta de divórcio. Dureza de coração, você entendeu? Mas aí ele falou assim, eu porém vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher e casar-se com outra comete adultério, e aquele que casar com a repudiada, adultera também. Todo aquele que se separar da sua mulher, a não ser por fornicação, você vê que é diferente, né, do que falam aí. Não, ela adulterou, por isso que eu larguei ela, agora eu posso me casar com outra que está lá na Bíblia. Tá nada, você está entendendo tudo errado. Jesus falou fornicação e não adultério. Se a sua mulher adulterou estando casada com você, você tem que perdoar ela. É o que Jesus falou, perdoa. Eu não quero perdoar, vou endurecer o coração. Dá a carta de divórcio, só não pode casar de novo, é o que diz a palavra. É duro, né? Mas é sério. Tem uma música Zeca Pagodinho aí que fala aí, quem tem teto muito baixo não se mete em casamento. Teto muito baixo significa que você não está na cobertura espiritual de Deus. Seu teto é baixo. Agora, quando o teto é alto, você está debaixo da cobertura de Deus, pode se meter em casamento que você não separa. Você ouve as músicas e nem entende o que elas falam, né? Quem tem teto muito baixo não se mete em casamento, né? Zeca Pagodinho, fundo de quintal, canta isso, né? Mas é isso, teto baixo significa que não tem a cobertura de Deus, pô. Vai se meter em casamento, pô, furada.
pessoas se unem umas às outras com interesse. Eu quero ser feliz, eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai nada, você não sabe o que é casamento. Casamento é parceria, casamento é renúncia de muita coisa. Casamento é você, enquanto namorado, não vê as falhas da pessoa, mas quando você está dentro do teto você vê, e aí agora você tem que suportar, porque esse é o mandamento de Deus. Porque nós não somos perfeitos em coisa alguma, em nada, e a gente tem que suportar uns aos outros em amor. Esse é o mandamento. Se você não consegue suportar o seu cônjuge, você vai suportar mais quem? Porque as pessoas chegam para nós com uma aparência de boa coisa, mas depois que você conhecer ela no profundo é que você vai ver a boa coisa. Não existe um bom sequer na terra. Jesus falou que o único bom é Deus, Pai que está no céu. Então, se você quer se meter em relacionamento, seja esse conjugal, de amizade ou profissional, empresarial, busque primeiro o relacionamento com Deus, que aí você vai conseguir se relacionar bem com todas as pessoas e até com os animais, com a natureza, com o planeta. Você não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar o planeta e vai deixar ele melhor para gerações futuras. Então tá aqui, nosso bate-papo, foi mais uma conversa do que sermão, né? Não trouxe aqui a Bíblia, não expus nenhuma sermão aqui da Palavra de Deus, apenas falei com base em alguns versículos da Bíblia e eu sei que tem fundamento as coisas que eu disse. Se você acha que não, usa a sabedoria da água, cara. Vai bater de frente para quê? Passa, corta do lado, vai embora. Comenta bobagem aqui embaixo não, que eu não vou dar ideia para você. E se você concorda, se faz sentido para você, maravilha. Tenha um bom relacionamento, seja lá com quem for. Valeu? Até a próxima.